Olá a todos, nós vamos gravar aqui a sinopse da matéria de Eclesiologia, aula número 3. Então, hoje nós vamos tratar do assunto das ordenanças da igreja. Também vamos falar sobre o governo da igreja e a disciplina também da igreja. Eu vou colocar aqui o PowerPoint para que possamos seguir o nosso assunto. Muito bem. As ordenanças da igreja. A igreja tem duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo simplesmente apresenta, através de símbolo visível, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também a nossa morte para com a antiga vida de pecado, nosso sepultamento na semelhança de sua morte e nossa ressurreição para andarmos com ele em novidade de vida, né? Então, o batismo é uma representação visível da nossa salvação. No momento que cremos em Cristo, né? Fomos identificados com ele na sua morte, sepultamento e ressurreição. E é justamente isso que simboliza o ato da imersão do batismo, né? Fomos identificados com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição, e nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. O batismo, seu modo, né? O batismo tem como modo bíblico a imersão do crente em água. A palavra grega baptizo significa mergulhar ou submergir. Era necessário que existissem muitas águas para realizar o batismo. Temos vários textos bíblicos. João batizava em Enom, porque ali havia muitas águas, né? Quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Quando Felipe foi batizar o eunuco em Atos 8:39, o eunuco diz: Eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E a Bíblia diz que os dois desceram à água e depois que saíram da água. Então, na Bíblia não há evidência de outro modo de batismo a não ser o de imersão, tá? O batismo foi ordenado pelo Senhor Jesus, né, e disse-lhe: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, notem aí que ah, o batismo ele não completa a salvação, né? Porque quem não crer é que será condenado. Mas o batismo é importante. Como o primeiro ato de obediência do novo convertido, ele deve ser batizado, né? Então, ele foi ordenado por Cristo. O batismo também está lá na grande comissão, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá, né? A igreja primitiva praticava o batismo. Atos 2, 41, 42, né? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Esta passagem sugere a seguinte ordem: conversão, batismo, admissão ou agregação à igreja, depois andar ordeiro, ou seja, uma vida transformada, né? Eles tinham, a partir daí, uma vida transformada, né? Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, essa é a ordem correta: conversão, batismo, depois admissão na igreja local.
Muitas igrejas invertem toda essa ordem aí, né? Às vezes admite a pessoa sem ser batizado nem convertido. Mas a verdadeira igreja, como temos aprendido, é a igreja dos salvos. A verdadeira igreja, ela está em toda parte. São as pessoas que tomaram a decisão e nasceram de novo em Cristo Jesus. Erros em relação ao batismo. Batismo por infusão, derrama-se água sobre a cabeça do batizado. Às vezes entra até no rio, mas em vez de mergulhar, pega um jarro d'água e coloca água na cabeça da pessoa. Batismo por aspersão, né, é um pouquinho só de água que é aspergido, é jogado assim em gotas sobre a cabeça do batizado. Essas formas erradas de batismo foram desenvolvidas pelo catolicismo romano. Acreditavam que o batismo era essencial para que a pessoa tivesse a salvação. E no caso de muitos moribundos, né, que estavam acamados, impossibilitados de ir para um rio e serem batizados por imersão, então lançava-se mão desses recursos da infusão e da aspersão. Então, foi uma prática que veio para facilitar as coisas, mas no fim das contas mudou-se a maneira de realizar o batismo bíblico, que é por imersão, tá? O batismo é somente para os salvos. Atos 2:41, 8:12, 10:47, todos esses textos vão mostrar que as pessoas, depois de convertidas, foram batizadas e não antes. O erro do batismo infantil. A Igreja Romana introduziu a prática do batismo infantil uma vez que criam o batismo como uma forma de remissão de pecados e capaz então de garantir a salvação das vítimas de morte prematura. Então, eles tinham medo que uma criança pequena, um nenê, morresse sem ser batizado, né? Então começaram a batizar crianças pequenas, né? E então se introduziu essa prática do batismo infantil, porque acreditava-se que o batismo traria, perdoaria o pecado original, né? E então foi estabelecida essa prática e mesmo algumas igrejas reformadas mantiveram essa prática até os dias de hoje. Quem pode batizar? Boa pergunta. Apenas a igreja local está biblicamente autorizada a administrar o batismo, através dos seus oficiais, né? O batismo não deve ser administrado por indivíduos, escolas, conferências, seminários, retiros e outras instituições. O batismo deve ser ministrado através da igreja. A ceia do Senhor, né? A comunhão da ceia do Senhor tem o propósito de servir de recordação dos sofrimentos do Senhor a nosso favor. É uma celebração de sua morte, né? Então, o batismo também ele serve para uma um autoexame do cristão. O batismo, ou perdão, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança, ela é, na verdade, uma refeição, né? Uma refeição que simboliza coisas espirituais, né? Então, ela simboliza o corpo, o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo. E a ceia do Senhor, ela não tem assim um valor de transmitir graça aos que participam dela, mas ela tem um significado espiritual, porque nos remete à cruz de Cristo. E tem como propósito restaurar a comunhão de todos os crentes com o Senhor. Então ela tem um valor espiritual, sim. E se ela for celebrada de modo indigno, Deus então diz que haverá fraqueza, doença
e morte. Então, a ceia do Senhor tem que ser levada a sério, e que as pessoas têm que realmente participar dela com essa convicção de que ela é uma coisa que pode nos trazer mais perto de Deus, nos reatar nossa comunhão com o Senhor e também pode nos levar a uma vida mais próximo dele. A ceia do Senhor foi ordenada por Cristo. Temos aí o texto, 1 Coríntios, né? Paulo diz que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, a ceia do Senhor era observada pela igreja primitiva. Atos 2:42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Também temos outras referências, entre elas Atos 20:11. Erros na celebração da ceia do Senhor. A teoria da substanciação, ou a doutrina, né, da substanciação, que é uma doutrina católica romana que diz que a mudança de uma substância noutra, a mudança da substância do pão e do vinho na do corpo e do sangue de Jesus na Eucaristia, na ceia do Senhor. Então, durante a Eucaristia, a ceia do Senhor, o pão se transforma em carne e o sangue se transforma e o vinho se transforma em sangue, né? Então, é uma coisa mística, né? E que as pessoas têm até medo de morder a hóstia, né? Porque é o corpo de Cristo. Já do vinho nem participam, né? Somente os sacerdotes. Então, erros aí que a Igreja Romana é, deixou que aparecessem, que se formassem, né? A consubstanciação é uma posição assim mediana entre a transubstanciação e a comemoração apenas como símbolo, né? Então, essa ideia diz que o comungante participa do corpo e do sangue verdadeiros de Cristo, em, com e sob o pão e o vinho. Os propósitos, os próprios elementos permanecem imutáveis, mas o mero ato de participar deles após a oração de consagração comunica Cristo ao participante, juntamente com os emblemas. E temos a posição bíblica, né, que a ceia é apenas uma representação simbólica do corpo e do sangue de Cristo, tá? Erros na celebração da ceia do Senhor, tá? Celebração geral e indistinta. A ceia não deve ser administrada a todas as pessoas indistintamente. Ela deve ser administrada aos salvos, batizados e que tenham feito um prévio exame de suas vidas. Tá? Então, essas três condições básicas sempre devem ser obedecidas, né? As igrejas celebram a ceia do Senhor de modos diferentes. Existe a celebração irrestrita, onde o pão e vinho são servidos publicamente, oferecidos a todos, indistintamente. Quem quiser pode tomar. Existe também a ceia restrita, celebrada nos cultos públicos, mas oferecida somente aos crentes, né? Então, aquelas três condições básicas: salvo, batizado e vida examinada. Pode participar da ceia do Senhor. E existe a ceia, a prática da ceia ultra restrita. Pouquíssimas igrejas fazem isso hoje, né? É quando se faz um culto fora do horário comum,
em que somente são convidados os membros da igreja local. Então, a ceia é participada somente entre os membros daquela congregação, daquela igreja local. As ordenanças e a igreja. Então, a igreja, ela é guardiã das duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E ela é a responsável por sua administração. Somente os seus ministros devem celebrá-la, tá? Muito bem. Outro assunto importante que temos que tratar é a disciplina da igreja. Jesus fala da disciplina antes mesmo que a igreja viesse a existir. É óbvio que isso deveria ser uma prática da igreja. Isto é o que vemos em todo o Novo Testamento. Algumas razões para a disciplina bíblica. Primeira, imoralidade. Lá no livro de Coríntios, Paulo fala sobre um homem que estava cometendo adultério com a sua madrasta, né? E isso não poderia ser tolerado dentro da igreja local. Então ele manda que aquele homem fosse excluído, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o corpo fosse salvo no dia de Cristo. E essa pessoa, então, foi excluída, pois na segunda epístola, Paulo fala que esse homem se arrependeu e que eles deviam recebê-lo de volta. Tá? Ensino falso. O ensino falso, a heresia, é a razão de disciplina na igreja. Paulo fala de várias pessoas que abandonaram a fé, a boa consciência, naufragaram na fé e não podiam mais ser mantidos dentro da igreja. Então, a falsa doutrina, o falso ensino tem que ser objeto de disciplina. A conduta desordenada, né? Isso aí é o que acontecia lá na igreja dos Tessalonicenses, que estavam aguardando a volta de Cristo e não estavam trabalhando mais, né? Então estavam vivendo de um modo desordenado, na preguiça, no ócio. E Paulo chega a dizer: quem não trabalha, não coma, né? Mas é um motivo de disciplina, de advertência. Divisões contrárias à doutrina, né? Então também pessoas que dentro da igreja causavam divisões, né? Ah, ah, ensinando outra doutrina, eh, dividindo a igreja. Atitude arrogante em relação ao pecado. É aquela pessoa que ofende alguém, que é exortado, mas nunca admite seus erros, né? Então, é o tipo de pessoa que impenitente, não se arrepende nunca, né? Atitudes bíblicas na disciplina. A disciplina não deve ser administrada com ira, mas com amor. Deus disciplina seus filhos com amor. Assim deve fazê-lo a Igreja de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Atitudes bíblicas na disciplina. A primeira é que aqueles que vão disciplinar devem ser humildes, espirituais, brandos, né? Se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois os espirituais, né? Advertiu tal com espírito de mansidão, olhando por vós mesmos para que vós não sejais tentados, né? Então, quem vai disciplinar deve ter a atitude correta, humildade e estar pronto para até mesmo consertar erros na sua vida antes de abordar a outra pessoa. Uma posição firme sem compromisso algum em relação ao pecado. Aqueles que vão disciplinar não devem ter uma atitude de complacência para com o pecado. Então, pecado é pecado, precisa ser tratado é, e corrigido, sem nenhuma complacência. Quem vai tratar de disciplina deve ter amor pelo irmão em pecado,
Então, o amor abranda muito mais os corações do que a força bruta, né? O amor não deve, contudo, ser confundido com indulgência. A ortodoxia fria e calculada não é suficiente em si mesma. Precisamos amar as pessoas que estão sendo disciplinadas e até mesmo dar um apoio espiritual através da oração, através de aconselhamento e orientação, para essas pessoas possam se restaurar plenamente. Devemos também dar perdão para aqueles que se arrependem, né? Se a pessoa diz que se arrependeu, devemos perdoar. Isso não significa que ela não deva sofrer alguma disciplina pelo seu pecado. Muitas vezes até pedir perdão e fazer restauração. Objetivos bíblicos da disciplina. Primeiro, obedecer à palavra de Deus. Remoção da corrupção do pecado. Paulo diz que os coríntios precisavam tirar aquele homem do meio deles, aquele que estava em pecado. Refreamento de outros. Aí está falando dos presbíteros, né? Que não deveriam receber nenhuma acusação contra eles sem pelo menos três testemunhas, né? Então, se uma pessoa vem falar mal do pastor, esquece, né? Não é suficiente. Precisa ter duas ou três testemunhas para então que ele possa ser confrontado. E se ele não se arrepender, aí é o caso de ser confrontado em público, tá? Muito bem. Para o refreamento, para repreensão de todos, né? O temor de todos. Muito bem. Outro objetivo é a restauração do irmão errado. O homem disciplinado, 1 Coríntios, foi restaurado em 2 Coríntios, né? Então, o objetivo é restauração. Tá? O método bíblico de disciplina está em Mateus 18, 15 a 17. Primeiro passo, confrontação direta e particular. O ofendido é que tem a responsabilidade de buscar a reconciliação. Então, ele deve ser um confrontador do agressor, não o maldizente, não o magoado, ressentido, mas ele deve cumprir o seu papel de ir lá e chamar a atenção, arguir o seu irmão. Segundo passo, confrontação com testemunhas, leva contigo duas ou três testemunhas, né? Se ele não se arrepender, conduz o caso à igreja. E se ele não se arrepender, exclusão da comunhão da igreja. Número 5, a restauração. Sempre deve haver a possibilidade da pessoa disciplinada ou até mesmo excluída de se arrepender e ser recebida, ser restaurada, né? Isso envolve, é lógico, a sua confissão, abandono do pecado e reparação, muitas vezes. Número 6, equilíbrio, paciência e imparcialidade, né? Disse a palavra que antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, nós precisamos tirar a trave que está em nossos olhos. Então, é necessário que a disciplina seja ministrada, né, com muita sabedoria, com equilíbrio e com amor, para que os disciplinados sejam realmente restaurados e não excluídos simplesmente da comunhão, que eles não sejam desprezados, rejeitados, mas que, embora disciplinados, possam se sentir amados pela Igreja do Senhor Jesus. Amém? E por hoje é só. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Deus vos abençoe e até breve.